Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me acompanha no projeto Leia a Bíblia Comigo. Nós nos encontramos hoje no livro de Ezequiel, no capítulo 37, um capítulo bem famoso, né? Um capítulo que vai falar sobre os ossos secos, que tantas vezes nós já ouvimos pregações a respeito desse capítulo. Diz a palavra do Senhor, né? Tem o título, A Visão de um Vale de Ossos Secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei nele pele e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então, queridos, o capítulo 37, ele nos mostra o poder inigualável, né, do Senhor Deus, levantando um exército de ossos secos, né, dando vida ao que estava morto. E aí me vem ao coração, né, esse poder divino de regeneração do ser humano por meio do Espírito Santo, que promove uma obra tríplice em cada um de nós. Ele nos inspira por meio da Bíblia Sagrada, ele nos convence do pecado, ele nos santifica, nos purificando e inculcando em nosso íntimo o sentido da palavra de Deus. Isso tudo, queridos, acontece por meio de ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 7 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, Romanos no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo também vai dizer para nós que a palavra ouvida e
aceita no coração é o que nos justifica de todo pecado. É o que nos santifica, né? E aqui, nos versos 11 e verso 12, a gente sabe que o profeta Ezequiel, ele tem esse ministério, né? Por meio de parábolas, as suas profecias, ele é o mensageiro de Deus falando ao povo. E falando para que povo, né? A gente precisa contextualizar para entender melhor. Ele está falando ao povo que tinha sido levado cativo por cativeiro. Lá no cativeiro, Deus estava trabalhando com aquele povo que era o remanescente, aquele povo que havia perdido tudo, perdido suas casas, muitos perdido seus entes queridos, né? E lá no cativeiro, Deus estava pregando, né, por meio do profeta, por meio do mensageiro, estava animando, estava encorajando aquele povo. E essa parábola, essa visão aqui dos ossos secos, tem a aplicação dela aqui no versículo 11, no versículo 12, né? E a aplicação dessa mensagem para o povo diante de todos os prejuízos, diante de todos os danos, né, que aquela disciplina de Deus havia trazido para o povo, né? Deus estava ali falando para eles: olha, vocês estão exterminados, vocês estão destruídos, né? Olha o verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, né? Então a casa de Israel estava como ossos secos, né? Não havia vida em Israel. Eis que diz: os nossos ossos secos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Era assim que o ânimo daquele povo que estava lá no cativeiro estava, ouvindo a palavra do Senhor ali na reunião dos santos junto com Ezequiel, né? Mas Deus vem e fala no verso 12, olha, assim diz o Senhor: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Então a nação de Israel, ela estava ali no cativeiro, não tinha força política alguma, ela estava totalmente em ruínas, destruída, né? Mas se levantariam como nação, com uma religião pura. A disciplina, o objetivo da disciplina de Deus para eles era essa, é que eles se levantariam como uma nação purificada, sem idolatria, tá? Com uma religião pura. E a história vai contar que isso aconteceu, né? Depois do cativeiro da Babilônia, os judeus não mais idolatraram, tá? Eles realmente se voltaram para o Deus vivo e verdadeiro, né? E foram instituídos novamente como nação em 1948. A história vai contar para a gente isso. E desde 1948, Deus está trazendo de volta os judeus que foram espalhados via a diáspora por todas as partes do mundo. Eles haviam sido espalhados por Deus, né? Também resultante da disciplina. E desde 1948, quando a nação foi novamente reconhecida a nível mundial, eles têm sido novamente se voltando de volta para a terra, né? Deus tem juntado eles novamente, né? E não tem sido força bélica que tem feito isso, não é o poder humano que tem feito isso, simplesmente é o poder de Deus, né? É a vontade de Deus. A partir do versos 15, também Ezequiel vai usar 2 pedaços de madeira para mostrar para aquele povo que estava diante dele lá no cativeiro, né? Como Deus faria, porque haviam 2 nações, né? A nação de Israel, tinha remanescentes da nação de Israel e tinha as 2 tribos de Judá, né? Israel eram as 10 tribos juntas numa e as 2 tribos de Judá. Então aqui
Ezequiel vai usar a parábola aqui das tábuas para mostrar que Deus ia juntar numa só nação. Veio a mim, verso 15, a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faze deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos revelarás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que houveres escrito estarão na tua mão perante eles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tornarei filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-los-ei todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, e será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Então, queridos, essa parte que acabei de ler está ainda se cumprindo. Deus está reunindo todos os judeus na terra de Israel. Ali o santuário físico será reconstruído, né? A história vai contar para a gente, há muitos relatos de que falta pouca coisa para que esse templo seja reconstruído, né? Porque lá, na época de Ezequiel, o templo foi reconstruído depois, quando o povo voltou para a terra. Mas aí acabou sendo destruído novamente nos anos 70 depois de Cristo. Foi novamente colocado abaixo, né, pelos romanos. Então, queridos, a gente tem aí a palavra de Deus, né, chamando. Eu sempre gosto de pensar que é uma história em andamento e nós fazemos parte dessa história. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, Pai, te adoramos nessa manhã. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que veio ao nosso coração no dia de hoje. Obrigada, Senhor, por essa revelação do teu poder, dessa revelação divina da tua palavra, nos mostrando, Pai, que o teu poder excede todo o nosso entendimento, Pai, porque é o poder que dá vida e vida com abundância, Deus. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, por esta palavra, por avivar, ó Deus, a nossa fé no dia de hoje, mostrando para nós
que mesmo que algo esteja totalmente exterminado, mesmo que algo esteja totalmente destruído, mas se nós focarmos em Ti, tivermos fé no Senhor Jesus, nós teremos a nossa vida restaurada por completo, Pai. Obrigada, Deus, por esse entendimento da Tua palavra. Deus nos abençoa no dia de hoje. Eu peço a Tua bênção, Pai, para o dia de hoje, que possamos, Senhor Deus, ter esperança, Pai, no dia de hoje, Pai. Coloco esse dia diante do Senhor, tudo aquilo que vamos fazer, que possamos ter esse entendimento, Pai, de que Tu és um Deus poderoso, que a Tua onipotência, Pai, ela é tremenda, ela é inigualável, ela é inabalável, ela é incomparável, Pai. Tu tens o poder de mudar histórias, Pai. Então, Senhor Deus, nos abençoa, Pai, com esse entendimento. Que o Teu Santo Espírito nos faça compreender, ó Pai, a profundeza desta palavra incomparável do Senhor de regeneração, Pai, de colocar de pé aquilo que está no chão, de dar vida àquilo que está morto. Nos ajuda, Pai, a compreender a extensão do sentido desta palavra no dia de hoje, Pai. Eu quero orar a Ti, ó Deus, pelos meus amigos de perto, os meus amigos de longe. Paizinho querido, que o Senhor esteja com cada um, Pai. Deus, eu oro a Ti pela vida da irmã Nara, que o Senhor esteja consolando o seu coração. Consola, Pai, diante desse luto, da perda do seu pai, que o Senhor a abençoe, Pai, com a Tua presença, que a Tua presença, Senhor Deus, seja viva na vida dela, que ela sinta todo o consolo do Senhor no seu coração, ó Pai. Assim como ela tinha orado, ó Deus, de poder, pedindo, Pai querido, que o Senhor não permitisse que o seu pai ficasse em sofrimento, assim como o Senhor atendeu a sua oração, ó Deus. Paizinho querido, assim também, ó Pai, a consola nesse tempo de perda, nesse tempo do luto, Deus. Abençoa seus netos, seus filhos, dá vitória, Pai, para a família da irmã Nara, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida do meu amigo querido, pastor Marcos, que o Senhor o abençoe, que o Senhor o console também, que o Senhor o revivifique, Deus, nessa luta dele contra o câncer, Pai. Toma a vida da minha sobrinha, Carla Fabiana, mais uma vez nesse dia, Pai, coloco diante de Ti, pedindo a Ti, ó Deus, ousadia, coragem, pedindo a Ti o Teu consolo, o Teu conforto, nos preparativos, Pai, para essa cirurgia que ela precisa fazer, ó Deus, no combate desse câncer. Paizinho querido, prepara toda a equipe, prepara o dia, ó Deus de poder, encoraja a Tua filha, Pai. E que a bênção do Senhor, a bênção da Tua presença seja real na vida dela, que ela possa sentir, ó Deus, que a fé, Pai querido, possa, ó Deus, ser gerada no coração dela, Pai. Cuida sua filhinha Valentina, sua mãe Ivete, suas irmãs Patrícia e Cláudia, que são o apoio dela ali naquela cidade tão longe de nós, Pai. Cuida delas ali, Senhor. Nós te pedimos, acampa Teus anjos, guerreiros e ministradores, Pai, para que eles possam ter vitória. Abençoa, Deus, minha sobrinha Melissa. Ó Deus de poder, tenha misericórdia, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, Pai. Cura aquela paralisia. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua proteção, Pai. Abençoa meus filhos, Deus, minhas filhas, Alessandra, Liliane, Deus. Abençoa suas vidas como mães, ó Pai, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a vida do meu filho Daniel, Pai, seus planos, seus projetos. Pai, meus netos, ó Deus, toma a vida deles diante de Ti, Senhor, a vida do Pedro, a vida do Tiago, a vida da Isadora. Pai querido, eu peço a Ti, ó Deus, a vida do Vitor, a vida do Arthur e do Isaac, a vida do Davi, Pai querido, e a vida da Alice. Que no dia de hoje, Pai, eles possam sentir a Tua presença. Eles possam, Senhor Deus,
ouvir do Senhor, ó Pai, orientação e instrução, Pai. Que eles possam aprender que Tu és vivo e verdadeiro, que o Teu poder é incomparável, Deus. Abençoa meu Pai, dando vida com alegria para ele, Pai, meus irmãos e irmãs. Deus, nós oramos assim, agradecidos, Pai, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor vai fazer no dia de hoje. Abençoa a nossa viagem, Pai, para o retiro, nos leve em segurança e prepara, Paizinho, o nosso coração para que haja vida e vida com abundância no nosso coração nesses dias que estaremos ali, nesse retiro, Pai. Nos abençoa, abençoa a minha vida nesse retiro, que eu possa ouvir a Tua voz, a vida da Alessandra, a vida da Liliane, a vida da Janine, a vida da Fabiana, Pai de amor, a vida, ó Deus, da Elizabeth, da Angélica, da Norma, Senhor, todas nós que estaremos ali. Serão 70 mulheres, Pai, que estarão ali ouvindo a Tua voz. Então, Pai, derrama sobre nós o poder do Teu Santo Espírito para que possamos ouvir e aplicar no nosso coração Tua palavra. Te pedimos isso, Pai, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Queridos, até amanhã, se Deus nos permitir.